E aí pessoalzinho do YouTube, eu sou o Mestre Tuga, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e estou aqui com um especial 2025. Bem pessoal, esta já é a terceira tentativa para que este vídeo fique direito. No outro vídeo eu disse que ia fazer alguns resumos de alguns acontecimentos, só que eu acabei por debatê-los e fazer com que o vídeo ficasse um bocadinho maior. Então tudo, tudo o que eu tenho a falar na primeira parte vai ser resumidamente, porque devem ter visto a falarem disso em outros canais de YouTube ou notícias. E depois, quando chegar à minha parte de falar de mim e da parte do canal, aí sim vou dizer algumas coisas a mais. Por isso fiquem atentos até o final e sem mais demoras vamos começar. Primeiramente, pessoal, falando do apagão que ocorreu global, um apagão que os bancos deixaram de funcionar, rede, tudo deixa de funcionar. A única coisa que nós tínhamos para usar durante o X tempo que tínhamos de bateria era o nosso dispositivo móvel, ou seja, um computador sem podermos falar mesmo com ninguém. Enfim, o apagão foi um caos autêntico durante um bom tempo. Outra dos acontecimentos foi a queda dos servidores da Amazon, que mandou abaixo tanto sites de compras como banco, como alguns outros sites, até sites de homes deixaram de estar funcionais. O YouTube aí não sofreu tanto. E houve um dia que o YouTube caiu, e no dia que o YouTube caiu eu consegui aceder, mas muita gente não conseguiu. Foi algo que deixou muitos usuários do YouTube frustrados por não conseguirem aceder ao YouTube. O acontecimento de queda de internet foi um novo acontecimento e um novo caos em 2025. Bem, falando em lançamentos, tivemos lançamento de consolas bastante boas de duas telas com Android, por exemplo. Claro que também já saiu com duas telas do Windows, mas caras, a YN lançou com duas telas e isso influenciou a vir mais portátil com duas telas. Por exemplo, a Ambernic lançou uma versão como fosse dedicada à DS e claro, One Sugar da One Player também está a lançar uma de duas telas, mas de uma maneira totalmente diferente. Inspiração atrás de outras. A YN, Retroid e Ambernic, entre outros portáteis, foram continuando a sair e mostrar um potencial incrível. Tivemos também o lançamento da Legend Go 2, tivemos a vinda de uma Legend Go compatível com SteamOS e com parceria da Valve. Tivemos o lançamento da Xbox ROG Xbox Ally. Tivemos também o lançamento do Huawei Threefold, que fez com que a Samsung também quisesse. Tivemos o lançamento do iPhone 17 Pro Max, que depois a Xiaomi fez uma espécie de cópia engraçada, chamada Xiaomi Pro 17 Pro Max. Houve muito lançamento interessante em relação a consolas e smartphones. Outra coisa que aconteceu foi a era da Nintendo. A Nintendo derrubou bastantes emuladores este ano com o DMSA. A Nintendo foi atrás de um mini mercado e perdeu em tribunal contra ele, o Super Mario, que é da Costa de Marfim, e agora está em processo contra o Paul World, mas felizmente está para perder esse processo porque descobrimos que as patentes não pertenciam a eles. Por isso Paul World está safe de tudo. E isso é uma ótima notícia a saber. Mas só para o ano é que vai dar um desfecho por completo. A Google ia cometer o pior erro de todos, que fez com que os fãs ficassem revoltados, que foi obrigar os programadores a usar coisas da Google e meter na loja deles e terem que identificar o usuário, etc. Isso significava que nós não poderíamos baixar APKs de terceiro,
Mas graças aos fãs de Android e graças também à derrota da Google contra a Epic, lá conseguiram fazer com que a Google voltasse atrás. A EA Sports voltou a subir. Nós vimos uma EA que, da sua queda, neste caso, teve de novo um aumento porque os da Arábia Saudita compraram, e após ter sido adquirida por os da Arábia Saudita, fizeram um grande jogo que foi Battlefield 6 e simplesmente incrível. Fez com que a EA voltasse a subir e a ser o que era. Agora vamos ver para o ano, em relação aos lançamentos, se a EA vai continuar a subir como está a começar agora. Tivemos a queda da Ubisoft com muitos erros. A Ubisoft este ano cometeu bastante erro, mas devido ao presidente que está lá, que é o filho do antigo que mandava na Ubisoft, está a estragar. A Tencent comprou uma parte da Ubisoft, dos triplos A's, para que pudesse subir, mas eu acho que só comprando aquela parte não vai ajudar a Ubisoft a subir tão cedo. Por isso, para o ano, iremos descobrir como é que a Ubisoft poderá voltar ou se vai cair por completo. Tivemos também a venda da Warner à Netflix. Mano, a Warner vendeu os seus estúdios à Netflix. Não se sabe se foi uma boa ideia, mas muita gente vê que vai ser a queda da Warner por completo. Por completo. Enfim, iremos saber futuramente o que é que também irá acontecer em relação a isso. Bem, tivemos anúncios de lançamento de jogos como GTA 6 e Ananta. Claro que tivemos anúncios de outros jogos, mas os que bateram mais foi GTA 6 e o Ananta. GTA 6 foi prolongado para 2026, para os finais de 2026, e o Ananta mostraram já gameplay e que pode sair nos inícios de 2026, um jogo gratuito de mundo aberto que vai sair mobile, PlayStation, Xbox e PC. Incrível. E tivemos também anúncios de lançamentos também bastante bons. Tivemos lançamentos ruins, mas como sempre o mundo dos jogos é assim, tanto tem bons como tem ruins. Um dos jogos de luta que começou a subir assim um reconhecimento foi Fatal Fury City of the Wolves, um dos jogos que eu joguei e que quero dizer que é incrível, mesmo incrível. E tivemos também Silksong, que foi um dos jogos indie que chamou a atenção. Um dos jogos que merecia a atenção, que também é indie, criado por brasileiros, que é o Lia Hacking Destiny, que é um dos jogos que eu trouxe aqui para o canal, também é muito bom. E já temos quais jogos também irão para concorrer para Game of the Year ou Jogo do Ano. Eu só espero que a Silksong ganhe o GOTY porque era bem merecido. Por continuar aqui e a falar da parte dos jogos, temos vários jogos que irão sair para mobile, mas os que estão em destaque são os seguintes dois. Red Dead Redemption, que já saiu tanto a versão Netflix e a versão própria da Rockstar, e claro, nada mais nada menos do que Palworld Mobile, que já começou os testes fechados, mas está ainda para sair este ano, neste final de ano. Agora vamos ver se vai sair ou se vão passar entretanto para 2026. É só esperar para saber. Pokémon Company foi hackeada de novo e já sabemos a maioria dos dados e planos da Nintendo em relação ao Pokémon, e tivemos muitos outros acontecimentos que não quero mencionar mais para não prolongar bastante. Bem, agora quero aconselhar no instante uns 6 canais de YouTube, que são o Pocket Hype,
um canal que vocês vão ver de consola, tecnologia, etc. O canal do Ota, se vocês gostam de serviços na nuvem. O canal do Immortal Games, que é um argentino que traz informações de jogos, notícias de emulação, etc. O canal do Senhor Linguiça, o Ruivo e, para finalizar, o Nitrox. Acho que é Nitrox X, aquele inglês que traz, não sei se é inglês, se é do Japão, mas ele traz sempre novidades de portáteis e aparelhos que vão sair primeiro do que qualquer insider que escreva. É só conferirem que ele traz bastantes produtos e fala de projetos. Como ele tem acesso, nós não sabemos. Bem, e agora vou falar rápido de jogos que eu menciono, que estou à espera que saiam, mas este aqui é o que eu mais espero, que é o Billy Best Up, e quando sair o Billy Best Up, eu irei jogá-lo. Bem, mas continuando agora, o que interessa é a parte sobre mim e do meu canal. Bem, falando da minha parte assim de mim, eu não trago assim vídeos assim tão diariamente a horas certas ou isso assim, ou publico mais tarde, porque antes eu trabalhava 5 horas e conseguia publicar mais cedo, agora trabalho 7 horas e eu pensei em arranjar uma estratégia que é gravar o vídeo no dia anterior para depois publicar no dia a seguir. Porque como simplesmente às vezes agora chegando ao próprio dia fico com um bocadinho preguiça isso assim, então é só para saberem. E eu tive momentos também bons este 2025, como ida a eventos de cosplay, isso assim, e a Lisboa Games Week foi o mais importante para mim. E porquê que eu digo que Lisboa Games Week foi o mais importante? Porque eu conheci a dobradora de Mita. Sim, lembrando que no Brasil dizem dubladora, nós aqui dizemos dobrador ou dobradora. É uma diferença. E digamos que é bastante simpática. Eu queria conhecer ela como Capi, mas conheci como James na Lisboa Games Week. E sim, eu pretendo continuar com as coisas de cosplay. Se vocês quiserem, é só me seguirem no Instagram, que eu irei deixar se vocês disserem nos comentários que é para trazer o meu Insta. Resumindo, e de cosplay eu não costumo falar aqui no canal, mas eu vou-vos dizer os meus futuros planos para cosplay. Rengoku, apesar que eu já fiz o Rengoku, mas perdi a Wii isso assim e tenho comprado de novo o fato do Rengoku. James, que era um que estava na lista, já tenho. The Boyfriend de Friday Funkin'. Vou fazer de Romance, um dos meus Shaza Boys favoritos. Vou fazer de Hippo, e eu só vou fazer o Hippo porque pediram-me para eu fazer também o Hippo na brincadeira. Para quem viu Mermaid Melody sabe quem é o Hippo. Vou fazer de Jeremy em duo. Sim, o Jeremy de Kodlyoko. E depois penso em fazer a Natsuki versão masculina. Uma Doki que eu adoro, só que fazer uma versão masculina dela. Neste caso, Natsuki homem. Depois de personagens femininos, a Capi, a Zoe e uma maid. Por agora é mesmo só isto, mas a maid vou pôr uns retoques totalmente engraçados. E claro que quando eu tiver vestido daquelas maneiras, claro que eu vou pôr no meu Instagram. É só para me divertir, cosplay é só para divertir, então vai ser coisas totalmente engraçadas. E, bem, na Lisboa Games Week eu conheci 2 jogos portugueses. Um deles já, que eu pus na lista de desejos já saiu, eu irei trazer para o canal em breve, eu já não me lembro do nome, mas vou deixar o nome desse jogo
depois aqui nos comentários talvez, ou em breve irei trazer ele, como eu disse, porque não é caro, não é um jogo caro. E claro, vou ver se depois consigo fazer ali um esquema para jogar no Game Hub. E o outro jogo criado por portugueses, que é o Tinto Adventure Uglies, acho que era Uglies qualquer coisa, que é o segundo jogo. É um jogo feito para Game Boy, mas que dá para jogar em emulador. O jogo é muito interessante. Eu só joguei um bocadinho da história para não levar tanto spoiler, porque eu disse que ia baixá-lo. Ainda não baixei, mas em breve vou baixar e trazer aqui para vocês. Bem, agora em relação à parte do canal, vídeos vão continuar a sair. Em relação ao meu setup portátil, vai haver mudanças. Já não vou usar a ROG Ally como principal. E porquê que eu não vou usar a ROG Ally? Porque a ROG estava em SteamOS, que é um sistema que eu gosto, mas depois de atualizar na versão estável o sistema, depois de eu desligar, quando eu ia voltar a jogar nela, simplesmente ele deu um erro, como não tivesse sistema, ele depois de atualizar tirou-me tudo. Isto significa que SteamOS não está adaptável ainda para, para a ROG Ally. Dá para instalar? Dá para manter? Dá. Mas vai-vos dar erro no caso da atualização porque não tem aquela coisa de driver para pôr nela e não tem como manter. Então a ROG Ally vou dar ao meu irmão assim que tiver boa, mas vou substituir por uma outra que vai fazer o papel da ROG e tem Linux. É com a própria SteamOS. Eu não vou dizer qual é, só existe dois tipos de produtos que têm a SteamOS, por isso fiquem atentos. O restante do setup portátil, como a ideia do iPad, da consola Android e do PC vai estar continuado, mas quem sabe se eu depois adiciono uma outra coisita futuramente no meu setup portátil. É só estarem atentos a isso. E bem, o que é que eu pretendo fazer para o próximo ano? Melhorar o canal, mas continuando a ser eu e tentar apagar menos vídeos como eu costumo fazer. Porque quando eu vejo que está mal, eu tenho sempre a mania de apagar. E ver se realizo os meus sonhos de conhecer algumas pessoas e, claro, começar a ter conteúdos totalmente diferentes. Bem, o vídeo foi este. Espero que tenham gostado. Subscrevam-se no canal e ativem o sininho. E não percam novidades que venham por aqui. Eu sou o Mestre Tuga. Desejo-vos um ótimo Natal, um bom começo de ano novo. E não se esqueçam de apanhar os vossos presentes gratuitos na Epic, porque vai começar os presentes misteriosos. Fiquem bem. Eu sou o Mestre Tuga, como digo em todos os meus vídeos. Eu fui!